O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse em entrevista exclusiva à CNN que o projeto que permitiu o processo de capitalização da Eletrobras em 2022 foi profundamente debatido no Congresso. Segundo Lira, esse projeto traz ganhos para a empresa e para o país, e questionar processos já realizados de privatização, como quer o governo, segundo ele, é preocupante também nas palavras dele. Isso porque a Advocacia Geral da União entrou na última sexta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, contestando o modelo de privatização da Eletrobras. Na ação, que é subscrita pelo próprio presidente Lula, a AGU pede decisão em caráter liminar, com efeitos retroativos, até o julgamento final do processo pelo Supremo. É o que o governo questiona dispositivos da lei que trata da desestatização da Eletrobras. Alguns dispositivos. A gente lembra ainda que no sábado, durante a entrevista em Londres, após participar das coroações das celebrações da coroação do rei Charles III, Lula indicou que pretende apresentar novos questionamentos sobre a privatização da Eletrobras após essa ação da AGU no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora um trecho da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Uma matéria justamente muito debatida no Congresso Nacional. A Eletrobras não tinha capital suficiente para investimento, prestava serviços de péssima qualidade. A relação entre dinheiro de investimentos e de beneficiamento ou valorização da empresa tinha a possibilidade de se corroer em 10 anos, não é? Então a decisão do Congresso, do ponto de vista, foi acertada. Todos os investidores precisam, claro, de previsibilidade, de segurança jurídica. A nossa preocupação com essa discussão é que arranhões nessa circunscrição de investimentos do Brasil possam ser mal vistos, né? Então vamos acompanhar, ver qual é a real intenção do governo em decidir isso no nível do judiciário. Agora, penso que no âmbito do legislativo esse assunto foi bem discutido, votado e transformado numa capitalização que está dando sucesso, vai dar sucesso. E se continuar como está, a Eletrobras daqui a 4, 5, 6 anos vai ser um case como a Vale, como outras empresas que foram privatizadas. Eu sigo agora com a Samanta, o Poit, a Gabriela e a Priscila. Vou começar dessa vez com você, Poit. A minha pergunta é, o governo, na figura do presidente Lula, vai criar um atrito com o Congresso, representado aqui na figura de Arthur Lira, ao insistir nessa questão da Eletrobras? E queria até atualizar um pouquinho. Hoje nós ouvimos o ministro Alexandre Silveira, mais cedo, no Live CNN, e ele dizendo que a questão ali é questionar a composição do Conselho da Eletrobras, que eles gostariam de ter mais vagas. Eles têm uma e gostaria de 4, queria que fosse proporcional. Questionaram de qualquer jeito, seja no Conselho ou o processo de desestatização, mas está sendo questionado. Lu, primeiro que voltar atrás de algo que já foi combinado, já foi discutido, já foi assinado, já tem investidor de fora do Brasil, é muito ruim. Isso joga a credibilidade do nosso país no lixo. Isso causa uma insegurança jurídica, isso causa uma imprevisibilidade das coisas que acontecem no país enorme. E o investidor, quem olha de fora, ele quer previsibilidade, ele quer segurança para investir. A gente já está numa situação econômica difícil, já está numa situação que precisa gerar mais emprego e renda. Declarações como essa só gera confusão. Falamos, né? A fala agora do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, serviu para tentar acalmar um pouco. Olha, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, colocada no Supremo, não está questionando a desestatização, a privatização. O que a gente está falando é do capital votante. Porque embora o governo tenha 43% das ações da Eletrobras, ele só tem 10% do capital votante. Ou seja, precisa tomar uma decisão, vamos votar, o governo opina, se tiver 10 cadeiras, ele tem um voto só. Então o questionamento do governo nessa ADI é nesse sentido. Mas é lógico, já gera um medo em todo mundo que está ali do outro lado, né? De norte a sul do Brasil, o Brasil quer avançar, o Brasil quer gerar emprego, não insegurança jurídica depois dessas falas do presidente. E falas essa que eu bato e reafirmo aqui, gente. O presidente tem que tomar cuidado com algumas falas e, nesse caso, posicionamentos, porque esse negócio da AGU, essa ADI, né, foi enviada por ele mesmo.
sem explicar direito e meio de improviso, às vezes ele verbaliza, causa muita insegurança, senhor presidente. Então, deixa a área técnica falar, deixasse o ministro Alexandre Silveira falar antes de mandar o negócio para o STF, porque não ia causar tanta confusão. Eu estou aqui desde o senhor Egon, o avô da Evelyn, minha esposa, lá em Passo Fundo assistindo a CNN, até no norte do Brasil, com insegurança se esse negócio vai atrapalhar e vai voltar para trás ou não. Muito confuso, Gabi, esse processo, essa fala de improviso, como diz aí o Poit, e o presidente, quando fala de improviso, acaba atrapalhando. Depois vem o ministro explicar, olha, não era bem isso, calma, gente. O Poit falou muito bem, até antecipou um pouco do que eu queria aproveitar a oportunidade do programa para explicar, porque está no site da AGU as razões, né, da ação direta de inconstitucionalidade, e o Poit bem adiantou isso. Na verdade, essa ação que foi proposta agora não é uma ação para rever a privatização, é uma ação para contestar um artigo em especial da lei, né, que regulamentou a estatização da Eletrobras, que impede que a União, tendo 43% do capital, né, das ações, ela só possa ter 10% do capital votante. Então, e vamos lembrar que esses 43% das ações da Eletrobras pertencem ao povo brasileiro. Então, a partir do momento em que você deixa que a gente tenha 43%, nós tenhamos dinheiro investido numa estatal com 43% das ações e a gente só tenha direito a 10% dos votos, a gente acaba sendo o interesse público, né, o interesse, as funções sociais que deveriam ser defendidas pela Eletrobras, acaba sendo diluído nos acionistas menores. E o que acontece hoje? A União, mesmo sendo a maior acionista da Eletrobras, ela não tem um membro no Conselho de Administração. Então é esse o questionamento, né? A desproporcionalidade que foi imposta por um artigo da lei que só atingiu a União. Então eles dizem, olha, esse artigo da lei que foi colocado nessa lei só atinge a União. E não vejo nenhum problema, não há que se temer a reestatização da Eletrobras, até porque eles colocaram uma poison pill, né, dentro, poison pill, só para explicar, colocaram uma cláusula ali, que a gente fala que é pílula de veneno, que impede que alguém tenha a maioria das ações, que o governo retome a maioria das ações, porque ele teria que investir pelo menos 100 bilhões, né, de reais para conseguir retomar o controle total da Eletrobras. Então seria muito difícil e esse dispositivo da lei não está sendo questionado na ADI. Por isso que eu penso que, respondendo aqui a sua pergunta, né, gera atrito com o Congresso em insistir em revisão, não vejo em gerar atrito quando se contesta, quando se aciona o Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário que diz em última instância sobre a constitucionalidade das leis, se essa lei é válida ou não. Até porque o Congresso Nacional, ele não tem poder absoluto. A gente tem o direito de se socorrer do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, para rever a constitucionalidade de uma lei que a gente discorda. E só porque o governo usou desse dispositivo de que ele tem direito, ele não vai ter problema com o Congresso. Imagino que não. Muito bem, Samantha. Bom, na verdade, a ação realmente, como falou o Poit, a doutora Gabriela, não está levando digamos assim, a estatização. Mas ela esbarra nisso. E por quê? Porque, na verdade, ela está atacando um modelo de privatização. E um modelo que foi amplamente debatido no Congresso é justamente para que a gente não tenha um acionista controlador. Embora a União tenha 42%, ela só vai ter representatividade de 10%. E esse modelo não é um modelo que surgiu agora com a questão da Eletrobras. A Embraer tem o mesmo modelo e o governo não atacou a questão da privatização da Embraer. Ou seja, o Congresso Nacional fez uma escolha política para que não existisse acionista controlador. A privatização veio num movimento para melhorar o serviço público, e a gente sabe que a administração não é boa na questão das empresas, era um serviço que não tinha eficiência. Se o governo é contra a privatização, o que cabe fazer agora? Não privatizar daqui para frente. Agora, ficar tentando mudar o modelo necessariamente vai gerar atrito com o Congresso Nacional, porque amplamente o Congresso Nacional fez essa escolha de privatização por esse modelo. Essa ação direta de inconstitucionalidade que a AGU faz, ou seja, questionando que isso violaria algum aspecto da Constituição, o que me chama a atenção é que a AGU pede uma liminar. O que é uma liminar? Que o Supremo dê essa decisão agora e que dê com efeitos retroativos, sendo que a regra da Lei 9868 é que quando você tem uma liminar, a decisão passa a ter validade daqui para frente e não atinge o passado, não é? Então ele vai além. Isso, claro,
Claro, gera atrito com o Congresso? Gera, não é? A gente pode ter diferenças entre ser a favor da privatização ou não, mas foi uma escolha do Congresso Nacional. E a gente vive uma tensão, porque a gente tem um presidente progressista e um Congresso Nacional conservador. Isso é bom? Isso é ótimo para a democracia, porque aí a gente tem justamente o sistema de freios e contrapesos, um poder controlando o outro. Isso é sempre benéfico para a democracia. Muito bem, Priscila, eu te juro que da próxima rodada você não vai ficar por último. Não tem problema, que é importante ouvir as diversas opiniões para começar a falar, inclusive. Agradeço. Eu acredito que o questionamento da AGU, ele é muito legítimo. E você falou uma coisa importante aqui, Samantha, que é não retroagir. Né? E, então, esse dispositivo, ele retroage numa regra de que os acionistas eles precisam ter essa limitação de 10%, mas em ações já anteriores. Então, o governo já era majoritário e isso passa a valer, então, abala a segurança jurídica na medida em que ele afeta fatos passados, a aquisição passada do governo dessas ações. E aí a gente precisa pensar também que não é o governo a parte lesada aqui, isso é patrimônio público, é bem público, é investimento em ações que são nossas ações, né? Então, o governo ter voz, o governo ter vez, a União ter cadeira votante, né, já que maior detentor das ações ordinárias dentro da Eletrobras, me parece muito proporcional. É desarrazoada, inclusive, essa desproporção que limita a 10%. Qual foi aqui o objetivo, né, da criação desse dispositivo? É justamente de impedir que essas companhias privadas, esses grupos econômicos, tivessem um maior controle sobre o bem público, que é desses 43%. Só que o problema é que essa lei, esse dispositivo, ele atingiu única e exclusivamente a União, que é essa detentora maior nesses 43%. Então, vejo sim que essa discussão ela é muito possível, não afronta, né, o Congresso Nacional, afinal de contas, várias ADIs são propostas no Supremo para poder contestar dispositivos que o Congresso aprova. E justamente essa é a função do Supremo, é dizer, como bem a Gabriela ponderou, é dizer se isso é constitucional ou não. Me parece que sim, esse dispositivo ele fere o princípio da razoabilidade na medida em que, de total forma desproporcional, disponibiliza cadeiras muito escassas para a União, que é a maior detentora das ações aqui nesse caso. Lu, se eu puder só colocar para quem está acompanhando rapidamente, a CNN, por que o governo tem 43% das ações e só 10% do votante, né? Isso foi algo combinado, não é que também veio de última hora. O Congresso votou e o governo, a maioria dos parlamentares aceitou assim. Porque se não fosse assim, ninguém ia investir. O pessoal falou, eu até invisto e topo ser sócio do governo brasileiro com 43% para eles. Mas na hora de votar, deixa a gente que tem maior capacidade de tomar decisão rápido, deixa a gente ter mais voto, porque senão eu não vou investir. Então, é esse o argumento que foi discutido no Congresso, estava lá como deputado federal, que fez com que o governo, mesmo tendo grande parte das ações, tivesse menos poder de opinião, visto o que aconteceu, concluindo, Lu, com a Eletrobras. Perdeu capacidade de investimento, ficou super atrasada e a gente dependendo hoje no Brasil de termoelétricas, onde já se viu um país com energia sustentável, que são as hidrelétricas, um potencial solar enorme, capacidade de investimento, depender de queimar diesel para gerar energia, Lu. Sim, Poit, mas só... Peraí, então, eu queria dizer isso, que o Poit está atacando fogo aqui no debate. Por quê? Poit, isso daí é uma questão de ponto de vista. Exatamente. Você colocando isso, eu tenho certeza que as garotas aqui do outro lado também vão falar, opa, mas peraí, isso é uma questão de ponto de vista. Eu já entendi, não, Gabi. Sim. Eu já entendi, porque é uma questão de governança também que está sendo colocada aí. De opção política, de governança. Mas a gente também sabe, tem setores que veem a questão da governança e fala, o governo representa os interesses do povo também e ele com 43% das ações ele teria mais direito de voto. Mas é só uma questão de ponto de vista, tá? Mas esse não é o debate que vai ser colocado aqui, porque senão vocês não me deixam seguir para outra assunto. Só um minutinho. Um segundo. Só para deixar claro que não é que o governo não tem assento no conselho, ele tem um assento no conselho, ele quer mais, ele quer ter 4, mas não é que tem um conselho e a União está fora. A briga aqui é da questão da proporcionalidade, eles querem ter maioria
maioria, mas tem assento. Exatamente, a questão de proporcionalidade. Eu vou seguir com outro assunto antes que a Gabi já está falar que a Eletrobras só estava dando lucro nos últimos anos, não tinha nenhum problema de administração. E o ministro Vital Rego, que é ministro do TCU, pediu para fazer uma auditoria contábil antes de aprovar e não foi aprovada a auditoria contábil antes de estatizar. Além do que, ela foi vendida pela metade do preço. E tem pesquisa que diz que se fosse uma concorrente, poderia ter sido vendida 15 vezes mais. Ou seja, nós perdemos dinheiro. Por isso que eu te falei que é ponto de vista. Olha o que você me arrumou, Poit. Olha, vamos seguir aqui. Não, é só pra gente também não passar a informação errada. Ela não estava dando lucro esses últimos anos, Gabi. Não deu lucro agora que privatizou. Não, passou por uma... A gente tem que dar a informação certa aqui. A Eletrobras passou por uma reestruturação conduzida pelo antigo governo, começou lá no Temer com Wilson Ferreira Júnior e ela passou por alguns desafios muito grandes. Começou a se ajustar agora no finalzinho. E não estou falando que é mérito Bolsonaro não, viu, Gabi? Mas só para deixar que ela estava com sérios problemas. Eu vou pedir aqui a minha produção, se tiver aqui as informações sobre o lucro da Eletrobras nos últimos anos, e aí eu vou seguir para outro assunto importante.